pandemia do coronavírus chegou para ficar. O que significa realmente isso, né? Devemos lembrar que a peste negra, no início de 1350, na história da Idade Média, ela chegou a matar um terço da população mundial, que representou praticamente alguns milhões de vidas na Europa, né? A pandemia ele se espalha por um agente que seria a purga que estava no rato e que transmitia a peste negra, né? Conhecida mais tarde pelo campo científico como peste burbônica, e ela matou centenas e milhares de pessoas, milhões de pessoas pelo mundo, né? Então devemos lembrar que os vírus, eles não conhecem fronteiras, eles não conhecem nações. Aliás, esses vírus, essas pandemias que aparecem de vez em quando, como o próprio coronavírus, nos mostram como nós estamos tão conectados uns aos outros e a importância de se criar novas relações, principalmente relações mais próximas, e para que nós possamos nos entender melhor e agir de uma forma mais rápida. Então, através da internet, nós percebemos que a conectividade, a conexão humana uns com os outros, nos mostrou que a pandemia ela pode ser eliminada rapidamente, né, graças aos sistemas de internet. Devemos entender também que o vírus do corona ele vem com uma característica muito peculiar. Ela nos lembra o Charles Darwin quando ele fala a seleção natural, né, a adaptação das espécies de acordo com as mudanças do ambiente. Então, o projeto Genoma, quando ele foi estudar os seres humanos, a estrutura, né, que forma o ser humano, ele percebeu que existia um enzima em volta da célula que ela foi desenvolvida não naturalmente, mas são características de invasores de vírus que aconteceram durante alguns milhões de anos, aproximadamente 70, 75 milhões de anos atrás, na evolução do Homo sapiens erector, e fez com que a estrutura hoje biológica humana resista a vários invasores. Então, os glóbulos brancos, ou conhecidos que estão contidos nos leucócitos, ou os leucócitos, vamos dizer assim, eles, eles dentro da estrutura biológica humana, é cerca de 5 mil leucócitos no estado normal, sem infecção, e quando adquirimos alguma espécie de invasor ou infecção, ele sobe para 25 mil produções de leucócitos por milímetros cúbicos quadrados. Isso nos mostra que os seres humanos que sobrevivem à contaminação do coronavírus, ele acaba desenvolvendo uma imunidade perante essa nova adaptação viral, que está entrando em um processo de pandemia mundial, e tem nos trazido uma mensagem muito importante. Eles nos mostram aquele velho pensamento da Grécia Antiga, onde os pitagóricos, jônicos, né, os sofistas, na época, a própria filosofia antiga, elas discutiam do que poderia ser representado como vida, qual é a característica fundamental da vida. E eles chegaram a uma conclusão que era o movimento. E de uma certa forma eles estão certos, porque através da peregrinação, do turismo, nós estamos conectados uns aos outros, independente de bandeiras e sistemas políticos, nós adaptamos como nações. E para o vírus, ele tem nos mostrado que os seres humanos, eles criaram essas ideias de ideologias políticas, ideologias onde são divididos territórios em nações, etc. E o vírus vem nos mostrar que fronteiras não existem. As fronteiras elas não existem e que o ecossistema está todo interligado entre si. E o contato social é a ferramenta fundamental para se movimentar a vida. Então, essas pandemias que acontecem durante a história humana, que não foi a primeira, só para vocês terem ideia, houve um período na história da humanidade onde só ficaram 15 mil pessoas aproximadamente vivendo sobre a superfície do planeta. As grandes extinções que ocorreram na Terra foram quatro, desde o período Mesozoico. Então, dentro da arqueologia e da própria história biológica humana que se estuda através do genoma, já descobrimos que a raça humana já chegou por um triz de ser extinta da Terra. E não está sendo diferente agora. Eu, eu apoio as medidas que os governos estão tomando em relação ao isolamento, a preocupação de não contaminar o outro para não se propagar o vírus. Mas também por trás de todo esse processo, nós sabemos que todo o sistema de saúde, não só mundial, mas também de locais, elas podem estar em colapso se grande parte das pessoas ficarem doentes em grande escala, porque o sistema vai entrar em colapso, não vai ter leitos para todas essas pessoas. Então é natural. Por outro lado,
existe também o processo de que as pessoas precisam trabalhar, precisam gerar recursos para se manter, comprar alimentos, né? Essa é uma das outras questões que estão sendo abordados hoje pelo mundo, né? Então o sistema todo econômico está interligado entre si, um fabrica e vende para o outro e vice-versa. E assim vai gerando todo esse movimento do capitalismo, da geração de bens de consumo. O que o vírus tem nos mostrado é que nós devemos mudar não só as relações humanas, políticas, econômicas, mas também todo um sistema, né, de crenças a respeito do ter para ser. Essa é uma das grandes questões, né? Porque o ter para ser, que é gerado e é a base fundamental da existência da sociedade e das nações, que é o fator financeiro, ele deve ser remodelado de uma certa forma para que uma simples epidemia não leve tudo em colapso.